Hoje, a gente vai desvendar a história de uma das figuras mais transformadoras da história. Um homem que começou como o inimigo número 1 de um movimento e, de alguma forma, se tornou seu principal arquiteto. A questão é essa, né? Como isso é possível? É para mergulhar nesse paradoxo de Paulo de Tarso que estamos aqui, para entender como a jornada de uma única pessoa conseguiu literalmente moldar uma religião mundial. Ok, para a gente começar a entender o impacto dele, é preciso olhar para as duas fases da vida dessa figura. São quase duas pessoas diferentes. De um lado, Saulo de Tarso, o perseguidor. Do outro, o apóstolo Paulo, o fundador. Vamos começar pelo começo, com o homem chamado Saulo. Então, antes de ser Paulo, ele era Saulo, um defensor, assim, ferrenho da tradição judaica. E a formação dele era uma combinação muito poderosa. Pensa bem, ele tinha cidadania romana, o que dava privilégios, fluência na cultura grega, que era a língua franca da época, e um treinamento teológico judaico super rigoroso como fariseu. Essas ferramentas, ironicamente, seriam essenciais para a missão que ele nem imaginava que teria. E ele não era um opositor qualquer. A missão inicial de Saulo era clara e, vamos ser sinceros, brutal. Era desmantelar o movimento cristão que mal tinha começado. Ele ia com tudo para cima. Só que no caminho para cumprir essa missão, indo para Damasco, acontece um evento. Um evento que não só mudaria a vida dele, mas o curso da história. De acordo com o que está no livro de Atos, foi um encontro sobrenatural. Uma luz que interrompeu a perseguição dele de forma abrupta e mudou absolutamente tudo. E aí veio uma voz que o confrontou diretamente. Uma voz que ele logo identificou como a de Jesus ressuscitado. Imagina o choque. Essa conversão foi radical e instantânea. Os estudiosos datam esse evento entre 31 e 36 d.C. E foi ali que Saulo, o perseguidor, deixou de existir e nasceu Paulo, o apóstolo. Com um nome novo e um propósito completamente diferente, Paulo começou uma série de jornadas para espalhar a mensagem cristã por todo o vasto Império Romano. Ao longo de décadas, ele basicamente cruzou o Império. Foram pelo menos 3 grandes viagens missionárias, onde ele foi plantando novas comunidades de cristãos pela Ásia Menor e pela Europa. E a estratégia dele de pregar aos gentios, ou seja, aos não-judeus, foi um ponto de virada. Foi o que ajudou a transformar o cristianismo de uma pequena seita judaica em um movimento global. Uma decisão que, aliás, causou muita controvérsia na época. E olha, essas viagens não foram um passeio no parque, foram repletas de perigos. As cartas que ele escreveu mostram bem a convicção e a resiliência impressionantes que ele tinha. Mas além das viagens, o impacto mais duradouro de Paulo veio dos seus escritos. São, na verdade, os textos mais antigos que temos no Novo Testamento. No total, são 13 cartas atribuídas a ele. E elas são muito mais do que simples correspondências, né? Elas formam a espinha dorsal da teologia de grande parte do Novo Testamento. Agora, um detalhe bem interessante é que, embora a tradição diga que são 13 cartas dele, o consenso dos estudiosos hoje é firme em 7. As outras 6 ainda são motivo de muito debate acadêmico sobre a autoria. Então, chegamos no coração da teologia dele, a ideia de salvação pela fé. Esse conceito foi simplesmente revolucionário. Ele não só moldou todo o pensamento cristão dali para frente, mas também o separou de vez de suas raízes no judaísmo. Foi uma quebra de paradigma. Bom, vamos agora para os seus anos finais para entender como tudo isso se consolidou num legado que já dura 2000 anos. Como a gente vê aqui, os últimos anos dele não foram tranquilos. Foram anos de confinamento. Ele era, na prática, um prisioneiro do Estado romano, e foi essa condição que o levou ao seu destino final. E esse detalhe é fascinante. Até na sua morte, a sua identidade única de judeu devoto e cidadão romano teve um papel. A cidadania garantiu a ele uma execução considerada mais digna na época, a decapitação, em vez de algo como a crucificação. Resumindo, o trabalho de Paulo foi nada menos que revolucionário. Ele deu a estrutura teológica e o impulso missionário que permitiram que uma pequena seita se tornasse uma fé mundial, influenciando pensadores por séculos. Então fica a pergunta. Ele foi o grande arquiteto do cristianismo como o conhecemos, ou será que foi o primeiro a corromper a mensagem original de Jesus? A verdade é que Paulo continua sendo uma figura extremamente complexa e debatida. Mas uma coisa é inegável: sua imensa influência continua a provocar discussões sobre a própria natureza da fé que ele foi tão fundamental em construir.